Olá, está muito frio aqui onde eu estou, aqui no interior, no dia de hoje, nessa manhã. Então, para fazer esse vídeo, não tinha como eu colocar ali uma outra vestimenta, porque realmente eu sou uma pessoa que sinto muito frio e mesmo estando super agasalhada, com meia, eu tô com a minha mão congelada. Então, tendo dito isso nesse início de vídeo, o que eu quero falar hoje com você é se você tem percebido, né? O que tem controlado a sua vida? Esse assunto está muito forte e eu quero falar o máximo que eu puder sobre isso, porque se uma pessoa der um clique nesse assunto e começar a mudar a sua mentalidade a partir de um desses vídeos, desses podcasts, eu tenho certeza que muitas outras mudanças virão na sequência. E se eu te dissesse que a maior parte da sua vida, das suas escolhas, dos sentimentos que você tem diante das coisas que você vive, está sendo dirigida por decisões que não são conscientes. Porque uma coisa que a gente ignora por muito tempo, até que a gente comece a estudar e até que a gente descubra, é que existe uma mente subconsciente, além da nossa mente, né, real, racional, que toma decisões. O dia inteiro a gente também está alimentando uma mente subconsciente, né? E muitos dos nossos resultados financeiros, emocionais, em hábitos, em relacionamento e até emoções são consequências dessa programação que já está instalada em nós há muitos anos. Por isso que a terapia ela é tão fantástica, né? E outros procedimentos, coaching, mentorias, que permitem que você faça uma pausa e reflita se o que você está fazendo é o que faz sentido para esse momento da sua vida, ou se o que você está fazendo você está só repetindo o que você aprendeu, né? Pode parecer muito estranho falar disso para quem nunca ouviu falar desse assunto, mas os estudos de neurociência mostram que grande parte dos nossos comportamentos, de todos nós, estão acontecendo todos os dias de forma automática. E agora pensa comigo assim, se a maior parte do que a gente faz é automático, como que a gente vai caminhar para um novo objetivo? Como que a gente vai alcançar uma nova meta? Como que a gente vai para um novo nível? Uma nova versão nossa, como né, ficou tão famoso nos últimos anos pelo digital. Poxa, eu quero ser a minha melhor versão. Mas como que você vai fazer isso se a maior parte das suas atitudes, ações, pensamentos são já pré-programados, já são automáticos? Por que que a gente percebe que muitos de nós, se não a maior parte, estão repetindo os mesmos erros ano após ano e colhendo os mesmos resultados, e lidando com os mesmos problemas? Uma vez eu ouvi isso e acho que faz muito sentido, você já deve ter ouvido também, que o problema na vida não é ter desafio, o problema na vida não é ter um problema a ser enfrentado. Todos nós vamos ter. O problema é quando a gente tem o mesmo problema para sempre estar enfrentando, porque a gente não está aprendendo e evoluindo. Né? Quando os meus desafios mudam, eu vejo que eu estou em evolução. A vida é feita de desafios, né? Eu sempre falo isso aqui. Esse é o padrão da vida. Desafios, movimentação. Ela nos chacoalha o tempo todo, mas o difícil é quando você é chacoalhado sempre pelo mesmo problema, porque aí você vê que você não evoluiu nele. Por que que tem pessoas que às vezes mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de relacionamento e continuam tendo os mesmos problemas? Continuam encarando as mesmas situações, mas mudou tudo. Como que pode? É porque muitas vezes o problema nosso não tá fora, no que a gente tá vivendo, no que a gente tá encarando. Muitas vezes ele tá dentro de nós, em como a gente encara, em como a gente vê a vida. E por isso que parece que as coisas não mudam. E enquanto a gente não encara uma mudança interna, as coisas fora também não mudam. Então, muitas vezes está na sua programação, que está do lado de dentro de você, tudo isso que você está vivendo. E aí você não consegue romper para fora numa situação diferente. E hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida, né? Porque talvez você não esteja vendo o que realmente controla a nossa vida, os nossos passos, os nossos resultados. Existe uma ilusão, que é sobre isso que eu quero falar agora. A ilusão da escolha.
A gente gosta de acreditar que tudo a gente escolhe conscientemente. Que nós somos racionais em todos os passos que nós damos no nosso dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Repetidamente, nós somos racionais e temos controle de tudo. A gente tem a percepção de que a gente escolhe nossos comportamentos, que a gente escolhe nossas reações, que a gente escolhe os nossos resultados, que a gente colhe, né, resultados de algo que a gente fez. Mas será que isso é verdade? Sobre isso que eu quero falar. Eu sei que você já ficou curioso, né? Se você não tem uma resposta clara sobre isso, com certeza você está curioso para entender. Será que é verdade? Será que nós escolhemos tudo todos os dias? Pensa num computador, num laptop. Quando você aperta uma tecla, ele responde de acordo com o programa que está instalado nele. É tudo muito automático, né? Quando eu clico em algo, eu quero fazer uma apresentação, já abre lá o PowerPoint. Eu quero fazer um texto, já vem o Word. Ele já vem de uma forma específica, que é o Drive, o programa que está instalado nele, é o Windows. Eu sei que de forma diferente trabalham outros laptops, com quem trabalha com outros programas. E a maioria das pessoas vive assim. Uma situação acontece. Alguém te critica, você sofre uma rejeição, às vezes até pequena dentro da sua casa, ou às vezes até no mercado que você foi. Alguma coisa dá errado no seu dia, sabe? Seu filho tem uma resistência com uma coisa que você pediu, seu esposo não tá tão simpático quanto você gostaria, alguém na rua não te deu bom dia. Eu já vi muita gente estragar o dia, o próprio dia, porque alguém não deu bom dia. Eu já vi muita gente reclamar disso. Eu acho engraçado porque às vezes eu não dou bom dia. Às vezes eu tô numa situação onde eu tô com meus filhos na agitação, ou hoje eu tô com meu cachorro que tá um pouco bravo, e eu evito dar bom dia porque eu não posso interagir com as pessoas porque eu tô com uma outra situação para resolver. Então isso pra mim nunca me é meu incômodo se alguém não me dá bom dia, mas eu já vi que muitas pessoas se entristecem, né? Sentem rejeição com isso. Ai, fulano não me dá bom dia quando me encontra. E imediatamente, o que isso está gerando? Uma reação automática sua, entende? Por que eu nunca me incomodo com isso e você se incomoda? Ou por que fulano se incomoda com uma coisa que você não se incomoda, mas você se incomoda com aquilo que passa batido por mim? São as nossas reações automáticas a tudo que a gente vive. E a gente precisa entender que elas existem, né? A raiva, o medo, a ansiedade. Quando a gente se sabota, né? O problema não é o que está acontecendo na nossa vida. O problema é aquilo que o nosso programa dentro de nós está dizendo para nós. E é por isso que duas pessoas elas podem viver no dia de hoje o mesmo dia, a mesma situação, de formas completamente diferentes. Por isso que o segredo não está no que acontece na nossa vida. Tem pessoas que têm a mesma conta bancária e uma está insatisfeita, uma está completamente feliz. Tem pessoas que estão com o mesmo carro, uma está desesperada e a outra está dando glória a Deus. Como que pode isso? Porque não tem a ver com o que é material, o materializado, a realidade. Tem a ver com a percepção que a gente tem da realidade. Então, o mesmo evento acontece para mim e para você. Só que a nossa programação mental ela é diferente. Aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, aquilo que a gente viveu de experiências de frustração, que geraram emoção em nós, porque tudo que gera uma emoção em nós, normalmente frustrações, perdas, geram essa marca, essa impressão em nós, ficam no nosso subconsciente, não são esquecidos. A gente pode não lidar com aquilo ali, ou não querer mais lidar. Ah, aconteceu aquilo lá no passado, eu não quero mais lidar com aquilo. Mas fica uma marca impressa em nós, por isso que a gente tem que trabalhar em terapia, tudo que já aconteceu no passado para que a gente possa lidar no futuro de uma forma diferente. E como que a mente cria esses programas, né? Quando a gente é criança, nosso cérebro ele funciona como uma esponja. A gente absorve tudo. A gente percebe quem tem filhos isso, né? Tudo que acontece ao nosso redor, a gente absorve. Frases que falam pra gente, aprendizados, né? Experiências, comportamentos, crenças que nossos pais têm. Eu percebo que às vezes eu falo coisas, meu Deus, dias depois uma tia bem lembra, já como uma verdade, sabe? Mamãe, eles levam tão a sério aquilo, às vezes a gente se sente até mal e culpado como pais, porque às vezes a gente fala alguma coisa e nem imaginava que aquilo ia ficar. Mas a gente tem que crer que sim, as crianças são uma esponja, elas vão colher tudo o que está acontecendo ao redor delas, bom ou ruim. Então, provavelmente você ouviu coisas como, às vezes eu também ouvi, de que dinheiro é um desafio, que é difícil, que trabalho é complicado, que as pessoas não valorizam e não reconhecem, que ninguém ajuda ninguém.
Ou que você precisa agradar e elogiar muitas pessoas para poder agradar todo mundo. Ou que você não pode confiar nas pessoas, que você não pode confiar em homem. Ou que você não é capaz. Então, talvez ninguém tenha falado exatamente essas frases, mas existem coisas que você ouviu ao longo da sua vida, às vezes de professores, às vezes de amigos, às vezes de pais mesmo, de familiares, que te ensinaram e deixaram marcas dentro de você. E se não foram palavras, talvez você aprendeu por experiências, pela forma como seus pais reagiram a uma situação de dificuldade, por exemplo, financeira em casa. Como eles reagiram? Transmitindo medo, insegurança para vocês? As conversas dentro de casa, elas deixaram uma marca em nós. As emoções que você viveu ao longo da sua infância, adolescência, deixaram uma marca em você. Poxa, aquela prova que eu não passei, o vestibular que eu não consegui, uma amizade que eu perdi, uma decepção com alguém. E pouco a pouco isso vai formando uma identidade em nós, muito subconsciente, que a gente não tem consciência, mas que faz parte de quem nós somos e como nós reagimos às coisas. Às vezes você deixou de apenas ouvir certas ideias, né? Você começou a acreditar nelas. E quando uma criança e uma crença se instauram, ela passa a se tornar uma parte da nossa realidade. Então, tudo que você vivenciou, a forma como você encarou tudo que você viveu, já está fazendo parte de quem você é e da realidade que você encara. E aí você começa a acreditar e a reagir à vida de uma forma para confirmar tudo aquilo. Eu já falei muito isso aqui, né? Mas a gente que trabalha com pessoas, a gente vê que aquilo que a pessoa ouviu, aquilo que a pessoa viveu, ela começa a querer criar situações para confirmar tudo aquilo. Nós fazemos isso todos os dias, gente. Se falaram para mim que eu sou forte, eu não consigo mais chorar, não consigo expor para ninguém fraqueza, porque todo mundo falou que eu era muito forte. A vida inteira eu ouvi isso. Então eu vou ter que ser forte. Então eu não vou poder me abrir com ninguém. Eu vou ter que reagir às dificuldades e problemas com força, não com fragilidade. Porque afinal, todo mundo viu em mim muita força, muita coragem. Você entende que a gente vai tentar reagir da forma como a gente entende que a gente é, às vezes nem é como a gente é de verdade. Porque quem que instalou esses programas em nós? E aqui existe um ponto muito importante para a gente refletir. Né? Eu não estou falando da gente ter culpa, não é sobre culpar alguém, culpar nossos pais, culpar um namorado que nos decepcionou, culpar a sociedade onde a gente mora, culpar o passado que a gente viveu. Né? É muito mais sobre entender tudo isso e ressignificar. E mudar, às vezes, esse drive. Porque a gente pode mudar. Quando a gente tem consciência dele, a gente pode falar, não quero mais esse drive, quero mudar todo o meu drive interno. Muitas das crenças que estão dirigindo a minha e a sua vida, elas nem sequer foram escolhidas, porque elas não são conscientes. Então a gente não escolheu elas. Elas foram somente absorvidas, foram herdadas às vezes, copiadas e hoje em dia a gente transmite elas. Para quem? Para os nossos filhos ou para as pessoas que a gente convive e gosta. Pessoas que ouviram durante toda a infância que prosperidade é para poucas pessoas, que sucesso vai exigir sofrimento, que quem tem e conquista algo na vida foi desleal, foi uma pessoa que foi ingrato, que roubou, que teve que mentir, que sonhar alto não é coisa para todo mundo, né? Que felicidade ela dura pouco. Ah, minha felicidade dura pouco. Tem mães que falavam isso. Então você vai viver uma vida obedecendo essas regras invisíveis, sem perceber, que são as crenças internas que já estão instauradas assim e já ficaram duras como uma pedra dentro de você. Porque a crença, quando ela entra, ela é molinha, ela é maleável, eu posso quebrar. Já quebrei muitas crenças que entraram e não consegui colocá-las para dentro, porque elas iam muito contra muitas coisas que eu acredito, a minha identidade. E eu consegui repelir. Mas quando a gente aceita e começa a reafirmar e começa a viver experiências que reafirmam, aquilo ali já começou a incrustar em nós. Você quer sinais de que você está vivendo no automático? Como que a gente entende que a gente está vivendo uma programação invisível? Observe esses sinais, né? Você vive repetindo padrões. Você não pensa sobre as coisas, você começa a repetir padrões. Então, eu sou a pessoa que vai ouvir e não vai falar nada. Eu engulo o sapo, porque uma vez falaram pra mim que eu sou muito de engolir sapo. Então, hoje em dia eu vejo coisas absurdas acontecerem. Hoje em dia eu vejo injustiças na minha frente e eu sou aquela pessoa que vai engolir sapo. Porque falaram pra mim que eu sou uma pessoa paciente que engole sapos.
Você vai perceber essa programação quando você troca de ambientes e situações, mas os problemas continuam os mesmos, aquilo que a gente falou no começo do vídeo. Você vai perceber essas programações quando você começa animado num projeto, mas você nunca termina, você sempre abandona no meio. Porque provavelmente lá atrás houve uma situação onde aconteceu isso, você não superou um desafio. E aí você começa a desistir das coisas. Eu tenho muito cuidado com os meus filhos, para não permitir isso acontecer na vida deles. Ai, mãe, eu tô desanimada, não quero ir pra escola, eu tenho muito medo. Porque eu vejo muitas crianças que desistem da escola, daqui a pouco estão desistindo de outras coisas maiores. Normalmente eu incentivo, falo, calma, já tá chegando no final, já é quase sexta-feira, você consegue, você é forte. Né? O Ben, ele passou um pouco por isso esses dias, a classe dele inteira ficou doente com influenza, né? Eu vi os pais nos grupos falando, meu filho vai ficar uma semana fora, meu filho tá fora. Falei, bem, quantas pessoas estão indo na sua sala? Meu Deus, mais de 15 estavam fora. E aí eu fiquei com muito medo disso impactar nele. Eu falei, como que eu posso fazer meu filho não querer achar que ele também tá doente? Porque ele começou a ter, né? Ah, acho que eu tô com tontura, tô com dor de cabeça. Mas eu percebia que quando ele tava desligado, ele tava bem. Quando ele tomava consciência, ele voltava a falar de alguns sinais. E eu falei, filho, olha que legal, como a sua imunidade da mamãe, do papai e do Matias é forte. A gente tá convivendo com muita gente doente e a gente não tá ficando doente. Eu comecei a reprogramar na mente dele. Não que porque todo mundo tava uma hora ele ia ficar, mas que pelo contrário, ele tava convivendo com gente doente, ele tava ficando firme e forte porque a imunidade dele é boa, porque ele se alimenta bem, porque ele é esportista. Quer ver mais dessas programações mentais? Você tem dificuldade de receber qualquer tipo de elogio, de achar que realmente você é bom em alguma coisa. Você se sente culpado quando você prospera, porque talvez na sua família o lado financeiro foi muito sofrido e difícil, então você acha assim, não pode ser, não consegui ganhar tudo isso tão fácil. Né? Muitos psicólogos falam que tem pessoas que ganham muito dinheiro e perdem, gastam, sabe? Às vezes estorra o dinheiro no shopping, 5 mil reais que ganhou a mais num bônus, porque não sabe lidar com aquele dinheiro a mais, porque na família isso era um padrão receber menos. Como que nesse mês eu ganhei mais do que isso? Meu pai ganhava isso, eu não posso ganhar mais que ele. É tudo inconsciente, tá, gente? Se você tem medo constante de ser julgado, por que você tem tanto medo de fazer algo novo, de colocar as caras no YouTube, no Instagram? Porque provavelmente lá no passado alguém te julgou, em vez de te incentivar, essa pessoa falava, ai, você vai fazer isso. Às vezes até uma amiga, sabe? Às vezes tem amigas que não são amigas, né, gente? A gente só não percebeu a tempo, mas não eram amigas, porque não te incentivavam, não tinham uma atitude de amizade. Julgavam. E esse julgamento do passado, hoje você já prevê que tudo que você vai fazer novo e disruptível, alguém vai te julgar, porque você nunca teve alguém te incentivando. Se você se sabota quando você está prestes a romper, a crescer, você vai lá e se sabota para não conseguir. Você está prestes a fazer algo grandioso, você tem uma promessa na sua vida, você fez um projeto que ele é incrível, ele está prestes a ser lançado. E aí você começa a se sabotar. Tua mente começa a falar, não é para você, não é para você, não é para você. Talvez você tenha se deparado nos últimos tempos dizendo frases como eu não consigo fazer isso. Ou eu sou assim mesmo. Eu sempre fui desse jeito. Quer pessoa que quer manter na programação mental? É a pessoa que fala que é isso e é isso. Não, as coisas estão difíceis mesmo. Eu tenho lido sobre isso, eu tenho visto fulano falando sobre isso. Sabe, essas frases, eu sei que elas parecem inofensivas, mas elas não são inofensivas. Na verdade, elas estão longe de serem inofensivas, porque elas vão alimentando o nosso drive. E muitas vezes elas são programações que estão ali há anos e que a gente nunca percebeu. Só que quanto mais a gente fica repetindo essas frases e afirmando isso, mais a gente está fortalecendo os resultados que a gente tem hoje e a identidade que nós temos, mas a gente não está querendo quebrar e evoluir. Como que a gente faz essa quebra, né? essa nova programação? Assim como um computador, a gente pode atualizar nossos programas. Essa é a boa notícia. Assim como um laptop. Sempre pensa assim, calma, eu não estou incrustada nisso, não. A boa notícia é que, assim como os programas de computador são atualizados, né? Às vezes ele tá ali lento, às vezes ele tá ali dando um resultado ruim, você vai lá e troca, e muda, e renova, leva para um cara que entende, e ele reprograma tudo, né?
você consegue fazer isso. E não é só com pensamento positivo, como muitas vezes a gente pensou no passado. Quando existiam poucos estudos sobre a mente, parecia que, poxa, aquela pessoa que é positiva sempre vai ter resultado bom. Sim, é verdade. Só que a mudança começa muito mais pela nossa consciência. Primeiro você vai observar os padrões, que eu falei agora há pouco. Vai ver quais os resultados que você está repetindo, porque os nossos resultados, eles mostram muito de nós. Né? Quais são as crenças que estão permitindo que a gente continue tendo esses mesmos resultados? E aí você começa a se questionar e questionar essas crenças. Como? Você vai perguntar, isso é verdade? Isso que eu acredito? Esse sentimento ruim, esse medo, essa insegurança, ela é necessária para esse momento que eu estou vivendo? Com o que eu tenho na conta bancária, com como está meu trabalho, eu deveria ter esse desespero financeiro? Com esse relacionamento, eu deveria ter esse medo de que ele vai me frustrar e errar comigo? Existem indícios para isso ou eu estou usando uma crença e um padrão já pronto, pré-programado? Eu tenho que questionar essas crenças, perguntar, poxa, isso é apenas familiar? Isso é uma coisa que era dos meus familiares e que eu não preciso carregar comigo? Porque às vezes você está sentindo a mesma dor que seu pai sentiu a vida inteira. Você tem que se desvincular dessa dor. Isso é o que ele sentia, esse é o desespero que ele tinha. No rosto dele você via quando as coisas estavam difíceis. Ele transmitia para você isso, você está transmitindo isso para outras pessoas que você ama sem necessidade, porque você é uma pessoa diferente, você pode fazer tudo novo. E aí o último passo é comece a construir essa nova identidade, sabe? Faça 2 perguntas fundamentais. O que eu quero conquistar? Mas nunca pergunte só isso. Essa pergunta é fundamental. Ela é resposta para muitas coisas. O que eu quero conquistar? Tá bom, eu tenho claro que eu quero conquistar isso. É importante você ter claro. Quem eu preciso me tornar para conquistar isso? Aí nasce a sua identidade. Que aí você vai trabalhar todos os dias para ser aquilo que você não é, mas para ser aquilo que você precisa ser, para conquistar o que você precisa conquistar. E aí você vai começar a quebrar padrões, quebrar regras, quebrar falas que ficam na sua mente, quebrar pactos que você fez com familiares seus, pactos que você fez com o seu passado, pacto com frustrações, pactos com situações que deixaram uma marca em você, normalmente quando tem um impacto muito forte emocional, morte de alguém, gente que faliu, gente que criou dívidas, gente que teve um problema emocional muito grande, gente que teve uma perda muito grande, gente que teve, sabe, algo muito impactante, carrega essas marcas. Você não vai agir mais diante dessas marcas, você vai agir de acordo com aquilo que você deseja, com aquilo que você acredita que é o melhor para você. Você vai fazer o melhor dentro das suas limitações, porque as crenças estão nos limitando todos os dias. Então você vai ter que, para superar elas, você vai ter que fazer melhor do que você faria no seu drive normal. Nossa, hoje eu ia fazer assim as coisas, mas porque eu venho dessa crença. Bela, eu vou fazer diferente, eu vou me sujeitar mais. Talvez você tenha percebido com esse vídeo de hoje algo muito importante. Que o maior obstáculo que você tem hoje não está nas suas circunstâncias. Não está nos seus resultados financeiros, não está no seu trabalho, não está nas pessoas com as quais você convive. Mas talvez esteja nessa programação invisível que você está usando e que tem dirigido as suas escolhas há anos. Só que existe algo poderoso que eu quero te falar hoje. Tudo aquilo que você aprendeu pode ser substituído. Tudo aquilo que você aprendeu pode ser reaprendido de uma forma diferente. Tudo aquilo que você estava condicionado a ser e a fazer pode ser transformado. Por isso que a gente tem que ter fé no ser humano. Não é porque uma pessoa foi presa porque cometeu um erro, gente, que ela nunca mais vai conseguir se reerguer e mudar. É possível. Se é possível até para uma pessoa que cometeu um ato de delinquência, como que não seria possível para mim e para você? Eu lembro de um ajudante do Bobby Proctor que teve ao lado deles por muitos anos como supervisor dele, né, nos maiores programas dele, e ele conta que ele conheceu esse homem na cadeia. E esse homem era o cara que mais tirava sarro quando ele ia na cadeia fazer um trabalho social, de falar da mente, do poder da mente, de que eles podiam mudar, eles estavam ali dentro, mas a mente deles não estava presa. Esse homem, ele tinha raiva. Ele fazia barulho, ele atrapalhava, e depois, quando ele começou a entender, ele começou a ser o cara que chamava todo mundo para reunião,
que não deixava que ninguém ficasse em pé, que não deixava que ninguém falasse. Ele começou a sentar na frente. Ele começou a mudar fisicamente. E quando esse cara saiu em liberdade condicional, se eu não me engano, ele começou a trabalhar com o Bob Proctor, ele trabalhou a vida inteira até morrer. Ele refez a vida dele. Então eu quero deixar uma frase para você refletir. Você vive a vida que você acredita merecer. Você e eu vivemos a vida que nós acreditamos merecer. Então a pergunta que fica é: quais crenças da vida que você merece você tem carregado que você não precisa mais carregar? Eu não vou nem trazer exemplos porque eu não quero te atrapalhar nessa reflexão. Eu vou repetir a pergunta. Nós vivemos a vida que nós acreditamos merecer. Então, quais são as crenças que você tem usado e que você não precisa usar mais, porque não é a vida que você merece? Se esse vídeo falou com você, eu quero te pedir uma coisa. Do fundo do meu coração, escreve nos comentários. Hoje eu escolho assumir o controle da minha vida. Hoje eu escolho assumir o controle da minha vida. E saiba que tudo que a gente declara tem muito valor no mundo espiritual, mas também na nossa mente, no mundo emocional. Esse é o início de uma reprogramação de mente que vai dar muitos frutos. Então, não tenha medo. Fale, eu escolho assumir o controle da minha vida hoje. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver essa mensagem assim como você. Que você coloque isso em prática, esse step one, que é o que eu tinha de crença, mas que não tem a ver com a vida que eu mereço ter. Eu mereço mais, então eu vou mudar, eu vou fazer um esforço e eu vou agir diferente das crenças que eu venho carregando há tantos anos. Porque elas vão te levar para o mesmo resultado. Eu te garanto, se você continuar com as mesmas crenças hoje, desligar esse vídeo e não fizer nenhuma reflexão, seus resultados vão ser os mesmos dos últimos 5 anos. É isso que você quer? Ou você quer mais? Se você quer mais, mude, comece pela reprogramação da mente. Não comece achando que é o governo que tem que mudar. Não comece achando que você tem que mudar de país. Não comece achando que você tem que mudar de esposo. Não comece achando que você tem que mudar de profissão. Não comece achando que a mudança é externa. Mude você e todo o contexto à sua volta vai mudar. Essa é a mensagem que eu tinha para você. Eu espero que de coração ela gere frutos e frutos maravilhosos. Que dê resultados novos para sua vida. Eu desejo que você faça um excelente dia.